Olá, alunos do terceiro ano ensino médio. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo com explicações das questões dessa semana, semana número 2, da nossa apostila PET número 3, que começa na página 89. Nosso eixo temático Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. E o nosso tema específico, olha só, Segunda Guerra Mundial. Gente, esse assunto desperta muito interesse dos alunos desde o 8º ano. A galera sempre pergunta, quando é que nós vamos estudar sobre Segunda Guerra Mundial? Pois é, chegou a hora. As questões dessa semana não são complexas, porém elas demandam a leitura dos textos da apostila. Essa apostila ficou um pouquinho mais extensa porque traz um resumo muito interessante do contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, se você não sabe nada de Segunda Guerra Mundial, leia esse texto, preste atenção nas definições, assista os vídeos que estão aqui como sugestões e você vai ter uma ideia muito clara do que foi esse conflito e a importância do mesmo para a transformação do mundo. Vocês vão ver que não faz tanto tempo assim, hein? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, ok? Então vamos lá. Aqui começa trazendo algumas definições: holocausto, kamikazes, Reich. Então são palavras que vocês vão ouvir falar o resto da vida de vocês. Então leiam essas definições, entendam estes conceitos, tranquilo? Vamos continuar. Aqui é a foto do Hitler. E muito bem, a bandeira dos Estados Unidos, né, os soldados aí se preparando para entrar na guerra. Aqui as referências, tem um texto sobre a Segunda Guerra Mundial e 2 vídeos, beleza? Então, a hesitação das democracias europeias, aqui vai explicar o contexto que dá origem ao nazismo na Alemanha, então é importante conhecer sobre isso, então leia esse texto. Aqui é um texto que fala especificamente sobre o surgimento do nazismo, né, o que ele propunha, quais eram as suas principais ideias, então vale a pena conhecer. E aqui começa o texto que será importante vocês lerem para resolver as questões, beleza? É um trechinho aqui do Mein Kampf, que é Minha Campanha, né, traduzido para o português, que é um livro do Hitler, escrito por ele próprio, claro, onde ele explica as suas ideias, ideias essas que vão convencer outras tantas pessoas e que vão servir de base para toda a ideologia nazista. Então vamos lá. Qual o objetivo da educação proporcionada pelo regime nazista segundo Hitler? Então aqui ele está abordando esse papel da educação, o papel dos jovens, no sentido de uma política usada pelo regime nazista para conduzir, digamos assim, os jovens a entender, a compreender e a aceitarem esse ideal nazista. Portanto, basta vocês lerem esse trechinho do texto e vocês já conseguem matar essa. Vamos para a próxima. De que maneira Hitler justificou o expansionismo territorial alemão? Vamos lá. Expansionismo. Sempre que vocês ouvirem essa expressão, ela está falando sobre uma política de domínio territorial. Então, para que um país invada outro, por exemplo, anexe o seu território ou exija posse de um território, ela precisa ter uma justificativa, precisa haver uma política de expansão. Então, quando vocês ouvem falar em expansionismo territorial alemão, basicamente isto quer dizer qual era a justificativa utilizada por Hitler para dizer que os alemães tinham o direito de invadir e anexar outros territórios. Isso também está aqui nesse texto, beleza? Vamos para C. Segundo o texto, quais eram os principais inimigos do regime nazista? Bom, o regime nazista conseguiu ter inimizade em todo mundo, mas ele tinha como parte da sua política, a sua ideologia, o combate a uma série de segmentos sociais e trazia uma série de preconceitos em relação a vários grupos diferentes. Porém, um desses grupos era o principal alvo do regime nazista. Que grupo era esse? Quais eram os grupos que o regime nazista fazia oposição declarada? Isso também está aqui no texto, tranquilo? Vamos para 2. Então leia esse pequeno texto que será importante para resolver a questão. Explique de que maneira o autor explica o triunfo do regime nazista
Está em duplicidade, né? Triunfo do regime nazista na Alemanha. Gente, isso aqui é muito importante. Quando eu era aluno, né, estava no lugar de vocês, estudando sobre história, eu sempre me perguntava como Hitler conseguiu fazer tudo o que fez. Ou seja, como que um homem com uma ideologia muito maluca consegue praticamente pôr fogo na Europa. E ao estudar sobre a história do nazismo, a gente entende primeiro que houve uma série de antecedentes que deixavam o clima muito tenso. E o nazismo tinha uma ideologia que falava muito ao sentimento das pessoas naquele tempo. Não se conseguia fazer tudo o que foi feito com base em um único indivíduo. Então foram muitas pessoas que compraram essa ideia e então o regime consegue triunfar. Então é isso que o texto está falando, é isso que vocês devem refletir, beleza? Então continua mais um texto, como eu falei, tem muitos textos essa semana, os desdobramentos do conflito. Leia mais um textinho que é importante, e aqui vem. De que maneira Martin Kitchen condena o Holocausto judaico? Então, aqui está o texto escrito por ele. Ele usa palavras firmes, palavras fortes para mostrar o quanto o Holocausto foi algo desumano, o quanto os judeus sofreram neste período, que não foi brincadeira. Então, para responder essa questão, tranquilo, é só ler esse texto, vocês já matam ela. Vamos para a próxima. Segundo o autor, o que colaborou para que o fanatismo antijudaico se transformasse em realidade? Então, é aquilo que eu acabei de mencionar. Um homem só não consegue fazer tudo isso. É todo um contexto. É esse contexto que o texto dessa semana está falando. Então, leiam esse texto aqui e vocês vão ter uma ideia um pouco melhor de todas as ideias que norteavam esse fanatismo mesmo, que era uma coisa quase difícil até de entender, né? Por que esse ódio, por que essa aversão e como tudo isso conseguiu se transformar em realidade. Saiu do campo das ideias e se transformou em realidade. Então isso é muito interessante, é um capítulo muito importante da história e vale a pena conhecer, ok? Acho que são só essas questões. Eu vou deixar também um vídeo com imagens reais da Segunda Guerra, para vocês terem para vocês poderem visualizar as dimensões do conflito, e vou deixar também uma indicação de filme. É um filme que retrata de forma muito viva, né, todo o combate, o quanto a Segunda Guerra Mundial foi algo sangrento, ok? Vou deixar isso no grupo assim que eu postar esse vídeo. Bom, é isso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, chama, pergunta, estou aqui para ajudá-los, beleza? Um abraço.